As obrigações de fazer, por isso que elas estão no plural, elas podem ser entendidas de duas formas. Existem duas espécies para elas. Eu posso ter uma espécie chamada obrigação de fazer infungível e a outra obrigação de fazer fungível. Na obrigação de fazer infungível, uma pessoa é escolhida por conta das características que ela possui. Ela é chamada também de personalíssima. Personalíssima porque o devedor, na sua pessoa, executa uma tarefa que para o credor é importante que só ele o faça. Já a obrigação de fazer fungível será permitida a delegação dessa atividade para um terceiro. Então, na obrigação de fazer fungível, se permite a delegação dessa atividade para qualquer um. Na infungível, só pode ser executado pelo devedor escolhido. Agora sim, agora a gente vai entender quais são as formas que o código delimita para cada tipo de inexecução da obrigação de fazer, prevista nos artigos 247 a 249. Para o artigo 247, nós temos o seguinte: diz lá o artigo, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos. Então, o legislador já começou falando sobre a consequência, que é a indenização por perdas e danos. O devedor que recusa a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Aí você me pergunta, professor, onde está escrito no artigo 247 que essa obrigação de fazer é infungível? Onde diz o legislador, a ele só imposta ou só por ele execuível. O artigo 248 diz, se a prestação do fato tornar-se impossível, o termo que eu coloco então como destaque, como tema dessa organização, desse organograma aqui, é impossibilidade. Sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação e por culpa dele, responderá por perdas e danos. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de impossibilidade, significa que não tem mais como a prestação ser cumprida. Ou porque não há mais tempo, ou porque a utilidade dela não vai ser a mesma, ou porque o próprio devedor não consegue executá-la, porque algo aconteceu com ele. No artigo 248 existe a impossibilidade, e a consequência que o legislador dá é, se o devedor não agir com culpa, ele não responde por nada, resolve a obrigação. Se ele agir com culpa, ele responde por perdas e danos. Como último artigo que vai tratar do assunto, a obrigação de fazer fungível, que está no artigo 249 e está ligada ao tema inexecução que eu coloco no slide. O caput trata de uma situação em que uma obrigação de fazer fungível, que é aquela delegável, ela não foi cumprida por recusa ou mora do devedor. No artigo 249 diz assim, se o fato puder ser executado por terceiro, obrigação de fazer fungível, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor. Então, o credor manda uma outra pessoa fazer, à custa, cobrando uma despesa a ser paga pelo próprio devedor. Havendo recusa do devedor, daí de onde eu tirei a conclusão da recusa, ou mora deste. O parágrafo único coloca aqui, se existir uma situação de urgência, então, emergente, um problema, ele tem que ser solucionado em caráter de urgência. Pode o credor executar ele próprio, se ele tiver habilidade para isso, ou contratar alguém para executar para ele, e depois pedir o ressarcimento de tudo que ele gastou no Poder Judiciário. Imagina um caso de uma pessoa que contou com um plano de saúde para fazer uma intervenção cirúrgica, o plano de saúde se recusou a fazê-lo, então nesse caso, contrata-se um outro médico, faz uma internação no hospital, executa a intervenção cirúrgica, coloca lá na ponta do lápis tudo aquilo que gastou, prova em juízo tudo que gastou e pede no Poder Judiciário, posteriormente, o ressarcimento. No caput, tudo é contado e relatado por meio do Poder Judiciário.
No parágrafo único, o credor executa, cuida porque a situação é de urgência, contrata uma pessoa e depois busca o ressarcimento. No caput, o judiciário autoriza a execução da atividade por um terceiro. Essa é a lógica. Para finalizar a interpretação deste artigo, é importante dizer que o parágrafo único é chamado pela doutrina de autotutela. Autotutela porque o credor faz valer o cumprimento desse ato de fazer que outrora deveria ter sido feito pelo devedor e ele não fez.